Propunha-me eu, no início, abordar a questão da arqueologia em Portugal apenas em duas sessões. Era como que meter o rocio na petesga, para usar uma expressão comum portuguesa, e por isso aqui vamos para uma terceira sessão. Reparem que na última que terminámos com este diapositivo, em que me referia às circunstâncias históricas que pontuam a última década do século XIX de extremo agressividade contra o regime monárquico, considerado por toda a propaganda republicana e por uma grande parte da população por arrastamento como traidor do país, na medida em que se teve que ceder ao ultimato inglês, e isso originou, isso e toda a situação geral do país originaram aquela primeira e grande, reprimida sangrentamente, revolta republicana do Porto, do 31 de janeiro de 1891, ao que se seguiu, no ano seguinte, depois, a declaração de bancarrota e, mais ainda, o aprofundamento do descontentamento com o regime. Em 1893 é constituído um governo de monárquicos, diria, mais progressivos, de resto apelidados pelos monárquicos mais reacionários, como o governo dos bandidos, presidido por Índice Ribeiro, e nesse governo assume a pasta das obras públicas um dos expoentes académicos máximos do país na altura, que era precisamente Bernardino Machado, que mais tarde vem a ser Presidente da República por duas vezes, depois de ter aderido ao movimento republicano, ainda em tempos de monarquia. Ora, é este conjunto, é esta circunstância histórica, um governo que durou meses apenas, de janela de oportunidade, que leva a que se possam dar mais passos na história da arqueologia portuguesa. É preciso ver que Bernardino Machado, como Ramalho Ortigão e outros, Ramalho Ortigão ainda jovem e mais crente na vida, dizia, há um conjunto de monárquicos progressivos e de republicanos que tinham expectativas de cidade nova, de mundo novo para o país, para os republicanos em regime monárquico, para os monárquicos em regime republicano, quero dizer, para os monárquicos não chegavam a pôr a questão do regime, mas punham certamente a questão do mundo novo. Um mundo novo esse que, na expressão do Ramalho, sob pseudónimo de João Ribaixo, na paródia, em 1882, deveria ser assente sobre um conjunto de instituições que eram a escola, a oficina, o museu e o jardim. Ora, o museu é crucial no imaginário e na doutrina, no ideário, diria assim, progressista do final do século XIX, monárquico ou republicano. O museu, portanto, adquire, de facto, este lugar essencial de educação do povo, de local essencial, como digo, repetindo-me, para a criação da sociedade nova, a par do jardim, que é muito interessante, e da fábrica, claro. É neste contexto de oportunidade que em 20 de dezembro de 1893 Bernardino Machado faz aprovar a criação do Museu Etnográfico Português. O Museu Etnográfico Português, de que ele sabia, por serem companheiros de jornada científica, e era um sonho, uma ambição, um programa pretendido já há alguns anos, também não tantos como isso, mas há alguns, por o Dr. José Leite Vasconcelos. É curioso este bilhete que aqui está e que é registado e que se encontra arquivado no Museu Nacional de Arqueologia, que é em 6 de abril deste ano, de 1893, o Dr. Bernardino Machado, já Ministro das Obras Públicas há um mês e pouco, se dirige a Leite Vasconcelos dizendo-lhe: passe por cá, por minha casa, porque temos agora a oportunidade de fazer o seu sonho, o museu que tanto almeja fazer. Ora, este museu vem a ser instalado no edifício da Academia das Ciências de Lisboa. Leite Vasconcelos andou à procura de espaços, outros alternativos e melhores para o instalar, mas não era possível, então, um curto período, e aproveitando a curta janela de oportunidade que se tinha, não era possível encontrar ou adaptar instalações outras pré-existentes, e a Academia, que é aquela instituição que já na última sessão referi, como sendo a que vem do tempo do antigo regime e passa todos os regimes até hoje, portanto, dada a importância que tinha, a valia que tinha para o desenvolvimento do país e o saber que nela se reunia, bom, é na Academia que, logicamente, ambos eram membros da Academia, Bernardino Machado e Leite Vasconcelos. Leite Vasconcelos, de resto, vem a ser conservador do Museu da Academia também, mais tarde, que se instala este primeiro museu, com a designação de Museu Etnográfico Português. Numa sala, em duas salas, depois em todos os espaços possíveis que pudesse ocupar, mesmo nos pátios e nos corredores, como aqui se vê por esta fotografia. Este Museu Etnográfico Português, que Leite Vasconcelos ambicionava fazer,
E aqui vemos uma fotografia do Dr. Leite Vasconcelos, já ancião, já sábio, ilustre, no museu, já não neste espaço, mas no espaço que o museu depois vem a ocupar mais tarde. O museu era muito mais do que um museu etnográfico. Repare-se, há pouco tempo, em 2008, passou os 150 anos de nascimento de Leite Vasconcelos e o Museu Nacional de Arqueologia promoveu uma amplíssima programa comemorativo desse facto, que passou por exemplo, chama a atenção, porque pode interessar a muitos, para a publicação de artigos biográficos. Este é um dos muitas páginas, ou várias páginas de quadros de resumo da biografia de Leite Vasconcelos, publicado no volume Anuália, e foi também editada uma fotobiografia do Dr. Leite Vasconcelos, que aqui se vê ainda jovem, de resto no norte da Espanha, norte de Espanha, na Galiza, próximo de Portugal, mas em Espanha, e foram publicados dados biográficos muito interessantes, desde logo sobre a atividade, e até o cartão de membro do Conselho de Arte e Arqueologia da primeira circunscrição. Aqui vemos uma imagem do brasão de Leite Vasconcelos, não sendo ele propriamente monarca e republicano, não se sabe se era, porque Leite Vasconcelos, não obstante as milhares de páginas que escreveu e a longa vida que teve, chegou ao fim da vida sem ninguém saber exatamente se era monarca ou se era republicano, e se era ateu ou se era crente. É extraordinário isso, e revela muito digamos, de como ele se posicionava para além das flutuações de cada momento. A sua obra principal, em termos escritos, como sabem, é As Religiões da Lusitânia. É quase que uma síntese, um grito. Aliás, é publicado pouco depois, nas alturas das convulsões. O primeiro volume é publicado por as alturas das convulsões que há pouco referia, e começa mesmo por digamos, um manifesto quase a dizer que no momento em que o país se confrange tanto com tudo o que passa à sua volta, possam ao menos aqueles que se dedicam ao estudo das coisas antigas encontrarem refrigério para os males do presente. Ali está também o frontispício, a capa de um pequeno opúsculo publicado por Leite Vasconcelos na sequência do Congresso de 1880, a que ele assistiu, mas então ainda como jovem, sem grandes intervenções. De resto, a pré-história não é propriamente não foi nunca a sua principal ocupação, embora também se tenha dedicado muito à pré-história. Portugal pré-histórico, portanto, resultava da influência que o Congresso teve nele, pela participação que o Dr. Leite Vasconcelos fez no Congresso. E regressamos à ideia do Museu Etnográfico Português, que na realidade era concebido por Leite Vasconcelos como um museu do povo português. E um grito de defesa da arqueologia. Reparem, estas afirmações de Leite Vasconcelos parecem de agora, poderiam ser perfeitamente subscritas por muitos de nós, por mim, desde logo. Agora, aos governos pertence conservar a sede do faz da ciência e não deixar esmorecer os poucos indivíduos que ainda se sentem com fé e têm ardor e entusiasmo pelos assuntos arqueológicos. Bem sei que nem a arqueologia, nem a etnografia moderna restaurarão as finanças do país se estas se perderem. E se perderam na altura. Todavia, como o viver de um povo não é exclusivamente material, aquelas ciências contribuem para que, pela investigação exata e conscienciosa dos elementos da nossa nacionalidade, o sentimento desta se radique com solidez nas multidões e os ânimos, entebeados pela contemplação dos males atuais, avancem com esperança e audácia, escudados no amor santo da pátria. Portanto, esta ideia de Leite Vasconcelos, que não era um nacionalista, era um espírito patriótico, mas aliás progressivo, ou progressista, na dimensão que na época o termo podia ter, ou seja, acreditava na ciência como o elemento fundamental de libertação da condição da miséria e das maleitas da humanidade. Esta ideia de Leite Vasconcelos encontrava expressão, não só na sua obra escrita, muito vasta, como ao nível material na criação deste museu. Um museu que seja uma fonte de lições das coisas para as crianças e por aí afora, e para os adultos, etc. Um instrumento do progresso consciente. Existindo ele, o museu nestas condições, não se pode, a importância do museu nestas condições, não se pode de modo algum negar. E enfim, o museu acaba por se instalar em definitivo na parte oitocentista do Mosteiro dos Jerónimos. Aqui uma fotografia ainda com ao fundo as portas que são as atuais portas de entrada no Museu de Marinha. Foi mais tarde, muito mais tarde, meados do século XX, erguida uma parede que separou essa parte terminal do resto da nave, de onde a fotografia é tirada e que ainda hoje pertence ao Museu Nacional de Arqueologia, claro.
E aqui vemos imagens do Dr. Leite Vasconcelos em escavações, ali com um barretezinho ao lado daquele espécie de campino a fazer o levantamento de um monumento megalítico, e na fotografia maior, durante as escavações em Mértola, que ele também dirigiu e que está ali com as mãos nos bolsos e com um chapéuzinho de coco. Leite Vasconcelos é uma personagem tão grande da história da cultura em Portugal, que sobre ele há muitos olhares, muitas visões. Ele tornou-se professor da Faculdade de Letras de Lisboa, quase que levando o museu que ele tinha criado e o atual Museu Nacional de Arqueologia para a faculdade, quase como um dote pessoal. Era conhecido por ser muito exigente, o Herodes da Faculdade de Letras, com as suas espadas sempre aguçadas, disposto a fazer razias pelos estudantes mais cábulas ou menos atentos ao estudo. Aqui numa outra caricatura de Francisco Valença, o desenhador do Museu Nacional de Arqueologia, em que se junta na cabeça dele todo um conjunto de saberes que vão evidentemente à arqueologia, à etnografia, à poesia, à epigrafia, à filologia, muito importante este domínio na obra de Leite Vasconcelos, e enfim, era este o personagem que tinha o sonho de criar um museu do homem português e o conseguiu com o patrocínio de Bernardino Machado e em circunstâncias históricas muito particulares. Chegamos à primeira metade do século XX e podemos dizer que há como que um recuo generalizado na atividade arqueológica em Portugal. Sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial, ou enfim, depois da implantação da República e depois da Primeira República. Os anos de 30 a 50 são particularmente duros e difíceis para a arqueologia em Portugal, e isso evidencia-se em muitos níveis. Esta ainda é uma fotografia de um congresso de arqueologia que teve lugar no Carmo, no Museu Arqueológico do Carmo, uma fotografia dos congressistas, isto ainda durante a Primeira República. E no Museu Nacional de Arqueologia, e diria que também na arqueologia portuguesa em geral, um nome mais oficial, diria assim, que vai pontificar nestas décadas, é o do professor Manuel Heleno, sucessor de Leite Vasconcelos no Museu Arqueológico de Belém, do Nacional de Arqueologia, como disse, e também na cátedra e na lecionação na Faculdade de Letras de Lisboa. Sobre Manuel Heleno há visões muito díspares, as mais tradicionais, aquelas que a minha geração, pelo menos, foi mais habituada a seguir, é de salientar nele um centralismo administrativo extraordinário, excessivo, paralisante até. Ele próprio ter feito muitas escavações, mas publicado muito pouco e, portanto, também com isso prejudicado muito a sua carreira, digamos assim, e criou-se quase como que um mito à volta de Manuel Heleno como sendo alguém que, na realidade, embora todos dissessem, ele próprio dizia que tinha feito muito, pouco se tinha evidenciado disso. Ora, isto é injusto. Manuel Heleno, de facto, foi um grande historiador, diria mesmo numa época de cacos e pedras de arqueógrafos, ele era dos poucos arqueólogos, historiadores, profissional no nosso país. Pode-se admitir que tivesse uma sensação de superioridade, porque de facto há que reconhecer, ele tinha conhecimento pela bibliografia, pela experiência de campo também, pelas dezenas e dezenas de escavações que fez de alguns monumentos megalíticos, então imensos, e também do Paleolítico Superior, do Paleolítico em geral, todos os períodos históricos, do período romano, etc. Ele tinha uma visão de conjunto da evolução histórica do território português, desde o Paleolítico até, pelo menos, ao período romano, ímpar, e talvez sentisse esse seu conhecimento e se demarcasse para si mesmo do que era a prática científica corrente, muito amadorística. Agora, é evidente que isso não justifica tudo, e a arqueologia portuguesa, no seu balanço geral, foi bastante prejudicada pela não publicação dos trabalhos, extensivamente dos trabalhos do professor Manuel Heleno, por ele mesmo ou por quem o pudesse fazer. E a verdade é que Manuel Heleno talvez pensasse que era eterno, quando todos finalmente somos finitos, e no caso de Manuel Heleno até acabou por falecer subitamente, quando não esperaria ainda que isso acontecesse, que a morte lhe batesse à porta. Outros nomes também institucionais importantes nesta altura é o de, por exemplo, Mendes Correia, um professor de antropologia do Porto, que era um dos principais inimigos de Manuel Heleno, e com um estatuto que podia atingir, digamos, apresentar-se publicamente com essa condição, na medida que era também um homem do regime,
como Manuel Heleno era, embora Manuel Heleno muito mais distanciado sempre, porque nunca aceitou cargos políticos, contrariamente, e missões de natureza mais política, contrariamente a Mendes Correia. E além disso, Manuel Heleno era de formação histórica, Mendes Correia de formação de antropologia física, como acabei de dizer, que é também um outro nome a referir-se, que deveríamos referir mais longamente, mas enfim, não há condições para isso nestas sínteses. A verdade é que os principais investigadores, os mais avançados da época, dos anos 30 aos anos 50, em Portugal, podemos dizer, infelizmente, que eram estrangeiros. Desde logo, se falarmos do Paleolítico, Henri Breuil e Georges Bizevsky, russo de origem e fixado em Portugal depois da Segunda Guerra Mundial, um órfão de guerra que estava a iniciar uma carreira, começou os seus estudos em Paris e em Portugal encontrou o seu campo privilegiado de intervenção até falecer. E, entre outros, que aqui se vê nesta fotografia no centro, com os óculos redondos, o padre Henri Breuil, que era o chamado Papa da pré-história em todo o mundo, um grande nome da arqueologia mundial, que aqui se vê num jantar de despedida, quando foi para a África do Sul, com um conjunto de outros arqueólogos. Ao lado deles está o Tenente-Coronel Afonso do Paço, está o padre Jalhei, está um conjunto de outros nomes, Maxime Voltier também, um conjunto de outros nomes de militares, amadores, que o ajudaram e que gravitavam à volta destes nomes grandes da ciência internacional, como foram Breuil e Bizevsky. Há outros estrangeiros que em Portugal estiveram, permaneceram e fizeram uma obra também absolutamente hercúlea, foram George e Vera Leisner, o casal Leisner, de alemães, que se dedicaram especialmente ao estudo dos monumentos megalíticos e fizeram um trabalho, infelizmente publicado apenas em alemão, e até hoje publicado apenas em alemão extensivamente, sobre os monumentos megalíticos da Península Ibérica, que é uma obra crucial, fundamental para, ainda hoje, para o conhecimento do megalitismo peninsular e português, em particular. Portanto, estamos perante um tempo de continuidade até que chegamos à Revolução de Abril, de 1974, aos anos 80, em que podemos falar de democratização e com a explosão da arqueologia patrimonial. Este período é um período em que temos, por exemplo, ainda no período anterior, diria, portanto, antes da democratização, no entanto, a arqueologia começa a movimentar-se, a mexer. É um erro pensarmos nas coisas, sobretudo quando falamos de ciência, sincopadas pelas datas políticas. É evidente que o ambiente político pesa aí muito nas ciências que se faz em cada momento, mas as pessoas não morreram todas numa data para nascerem todas de novo numa data a seguir. E, portanto, há continuidades importantes, seja em Portugal, seja em qualquer parte do mundo, seja nestas épocas, seja noutras. E, por exemplo, este congresso de 1958, o primeiro Congresso Nacional de Arqueologia, em si mesmo já documentava alguma coisa de novo, começava a mexer na arqueologia portuguesa. Esta é a sessão, digamos, uma fotografia da abertura do Congresso na Faculdade de Letras. Foi o primeiro grande congresso que a Faculdade de Letras recebeu depois da construção, nos anos 50, à chegada do carro do Presidente da República, Américo Tomás, e repare-se que aqui é cumprimentado no passeio por o secretário-geral do Congresso, Dom Fernando de Almeida. Ao fundo vê-se um edifício que é o Hospital de Santa Maria. O edifício da reitoria não tinha sido ainda construído, foi o último a ser construído por decisão política, porque se considerou que era mais importante ter as faculdades antes de ter a reitoria. E repare-se que depois, na outra fotografia mais pequena, o mesmo Américo Tomás sobe a escada e em cima da escada quem o recebe? Manuel Heleno, o diretor da faculdade. E isto porque, segundo se diz, e diz-se bem, porque sabemos que era assim, quer em Lisboa, quer em Coimbra, as autoridades académicas eram detentoras do território académico. E mesmo o Presidente da República, ou como na altura se dizia ridiculamente, o venerando chefe da nação, do Estado, tinha que subir a escada para cumprimentar a autoridade máxima académica e não o contrário. Também aqui se vê como Manuel Heleno, não obstante a sua afeição pelo regime, punha acima de tudo a sua afeição académica pela universidade e pela sua carreira de professor universitário. Aqui vemos Manuel Heleno a apresentar neste congresso a descoberta e os trabalhos iniciais feitos na Vila Romana da Torre de Palma. Vejam na parede os desenhos magníficos feitos por Vera Leisner, que ele contratou para o efeito.
E depois outros nomes de arqueologia, de arqueólogos desta época, que de algum modo sintetizam o que a época foi. Padres, Eugênio Jalhei, por exemplo, que é o primeiro do lado esquerdo, com uma bata branca, aqui nesta fotografia durante as escavações de Vila Nova de São Pedro. Embaixo, Maxime Voltier, um industrial, porque era aquele que tinha dinheiro e tinha até o carro, muitas vezes, para assistir na ida aos sítios arqueológicos. E depois temos aqui um outro caso muito interessante, muito importante, que é outra dimensão de arqueólogos comum nesta altura, que são os militares, neste caso Afonso do Passo, que chegou a ser tenente-coronel, Afonso do Passo, e que também foi o autor das escavações em Vila Nova de São Pedro. A fotografia de cima mostra isso. Afonso do Passo está no meio com uma boina, trajando à civil durante as escavações de Vila Nova de São Pedro, mas é ele também, por exemplo, um homem do regime, muito ligado ao regime, que faz as escavações iniciais na Batalha de Aljubarrota com conclusões que desagradaram muito ao regime. Porque dizia ele que entre dois amores, a filiação, a lealdade ao regime do Estado Novo ou a verdade arqueológica, ele preferia esta segunda, e a verdade é que, contrariamente ao que todos queriam, ele descobriu na Batalha de Aljubarrota aquilo que interpretou e que ainda hoje se interpreta como as Covas do Lobo. Um estratagema militar na batalha que os portugueses diziam, os espanhóis que os portugueses tinham usado, deslealmente, diziam os espanhóis, que Fernão Lopes, na sua descrição, omite, e que diziam os mais integristas lusitanos que não, que realmente se Fernão Lopes não fala nisso é porque não existiam. Ora, o arqueólogo Afonso do Passo encontrou-as e, por muito que isso tivesse custado a muitos dos seus camaradas de armas e correligionários do Estado Novo, não hesitou em afirmar que elas existiam mesmo. Portanto, isto é para notar como numa mesma pessoa pode haver diferentes dimensões e umas que nos merecem totalmente respeito, outras que podemos não respeitar assim tanto, designadamente aquelas mais ideológicas de ligação a um regime que, evidentemente, todos os democratas repudiam e repudiam intensamente. Já falei nesta fotografia, vou passar outros nomes também importantes desta altura. São os independentes. Aqui existiam amadores, evidentemente, cada um com as suas próprias profissões. Afonso Abel Viana, do lado esquerdo, era professor de instrução primária e era arqueólogo, um grande arqueólogo, mas fora do regime e fora das lealdades que o regime impunha, e por isso penou bastante por isso, pagou bastante por isso. Associou-se de algum modo, em certo momento, a Mendes Correia contra Manuel Heleno, o que não foi uma boa associação também que ele desenvolveu, mas basicamente ele manteve realmente o seu caráter autónomo. E outro, um nome que inspirou toda a minha geração e com quem convivi, eu pessoalmente convivi muito de perto e que admiro imenso, Eduardo da Cunha Serrão, economista, e que foi quem verdadeiramente nos deu, eu quando digo nos, é aos jovens que despertámos para a arqueologia ainda antes de 74, nos deu a mão, e aqui até vemos-lo trabalhar connosco no Complexo de Arte Rupestre do Tejo, onde ele foi, não obstante a idade, e passou o mesmo que nós passámos, partilhou connosco as alegrias e as tristezas, as dificuldades, enfim, um grande nome da nossa arqueologia, dentro deste registro dos independentes, daqueles que não se quiseram, intencionalmente, em ambos os casos, filiar no regime. Depois há a democratização. É um elemento absolutamente novo, digamos que assim estamos a chegar à atualidade, não vou dedicar muita atenção a isto. Esta fotografia em que vemos o professor Armando Coelho Ferreira da Silva sobre a designação de título democratizar a arqueologia, de algum modo resume aquilo que são os nossos tempos desde 74 até hoje. A arqueologia democratizou-se muito e ganhou uma dimensão que antes era perfeitamente secundária, residual ou inexistente, a dimensão patrimonial e até empresarial. Vemos aqui alguns elementos de uma das mais conceituadas empresas de arqueologia atualmente existentes no nosso mercado português, que é a ERA, com trabalho, diria, de todos os períodos, em todas as regiões do país, geralmente considerado de grande qualidade. Também novos campos da arqueologia, a arqueologia subaquática, ou em meio úmido, como são aqui estas descobertas em Lisboa, a arqueologia urbana, e tudo isto conduz a este quadro, com que termina esta sessão hoje, retirando dados de Jacinta Bugalhão, que é muito elucidativo do que se passou. Reparem que, se virmos em cima os gráficos de barras, o primeiro de 1986, o número 1 é a investigação que então se fazia de base científica, com programas científicos, e o 4 é a investigação de base patrimonial. Ora, o 3 e o 4. Ora, como vê, inverteu-se completamente. Em 2006, já o 3, a arqueologia de base patrimonial, é amplamente maioritário.
E a mesma coisa se vê nos gráficos de barras e de linhas em baixo, em que cresce imenso, quase que em explosão, a arqueologia com intenções de defesa do património, salvaguarda do património, e não a arqueologia, as ações de terreno de arqueologia dependentes de inquérito científico. Isto transporta em si coisas boas, um novo mercado, um novo ambiente. Hoje há centenas de arqueólogos, antes éramos 10, 20, 30 e muito poucos profissionais, na realidade eram professores da faculdade ou com outras profissões que se dedicavam à arqueologia, e hoje não, hoje são umas centenas de arqueólogos profissionais, mas evidentemente também têm as suas sombras e que são muito espessas, designadamente a dificuldade em compatibilizar a avalanche de elementos que vêm do terreno com o seu estudo científico, que é necessariamente lento e tem que ser demorado. E isto conduz a uma crise muito grande na arqueologia contemporânea, não só em Portugal, mas em Portugal certamente. Muitos autores mais pessimistas dizem mesmo que estamos como que a construir um momento de buraco negro, em que a grande maioria dos dados que nos vêm do terreno acabar-se-ão por perder novamente, por não ser devidamente estudados.